página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Também tu. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João 12, 10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão, sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui reunidos, nós vamos falar um pouco sobre estudo do Livro dos Espíritos. Em particular, eu posso falar para vocês que eu estou bastante feliz podendo organizar esse estudo por vários motivos. Primeiro, o Livro dos Espíritos é um livro assim, realmente fantástico, pelo conteúdo que ele nos traz, por ter sido a obra de Kardec, na qual ele nos trouxe tantas explicações através de perguntas e respostas. E muitas vezes assim ficamos encantados porque nós acabamos conseguindo encontrar respostas para tantas questões que às vezes permanecem em nossa mente, e ali parece que a gente sempre encontra ali uma pergunta que está diretamente relacionada com aquele nosso questionamento. E outro ponto importante que eu posso assim reforçar, que eu acabei de dizer que fico bastante feliz com esse estudo, é que nós vamos estudar hoje a introdução dos Livros dos Espíritos,
porque muitas vezes a gente acaba pulando a introdução, e a introdução é uma parte muito importante desse livro, na qual Kardec nos traz uma coleção de informações realmente que são muito interessantes para o nosso estudo e para as nossas discussões. Outro ponto que a gente tem que estudar também aqui são as informações presentes na folha de capa, ou folha de rosto do Livro dos Espíritos. E quando a gente começa, aqui a gente verifica imediatamente que a primeira coisa que nós vamos ler aqui no Livro dos Espíritos é esse termo, filosofia espiritualista. E claro que quando nós imaginamos a palavra filosofia isoladamente, a gente vai entender como aquele amor pela sabedoria ou amor pelo conhecimento. E também, se analisarmos aqui a palavra espiritualista isoladamente, vamos entender espiritualista que está relacionado com espiritualismo, que nos traz aí uma ideia de algo além da matéria. Então, e as palavras juntas, filosofia espiritualista, nos lembra ou nos traz a informação de um conjunto de conhecimentos e conceitos referentes aí ao espiritualismo, ou algo, ou as informações sobre essa doutrina que nos fala algo além da matéria. Mas sendo um pouco mais específico, quando nós então descemos aqui ainda na folha de rosto, Kardec ele deixa essa frase bem clara: princípios da doutrina espírita. E aqui ele não fala de espiritualismo ou espiritualista, ele fala princípios da doutrina espírita. E quando a gente avança um pouquinho mais, a gente descobre aqui uma pequena explicação sobre a obra, que eu poderia dividir em 3 partes. A primeira parte sobre exatamente o que seria estudado, a segunda parte sobre quais seriam exatamente as ferramentas que iríamos utilizar ou vamos estudar para esse estudo, e também como essas ferramentas foram desenvolvidas ou como esse conhecimento foi trazido até nós, e também fala da organização. Reparem que eu vou fazer uma leitura bastante direta, que abaixo do título, Kardec diz sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Interessante esse primeiro bloco, porque inicialmente esse primeiro trecho, sobre a imortalidade da alma, nos trazendo aí um conceito fundamental de que a alma, ela não teria fim. O que ele chama de alma não teria fim. Não tem fim. E já que não tem fim, e o ser não mais estando aqui, onde ele estaria? E automaticamente ele fala que nos trará informações sobre a natureza dos espíritos e também como se dá a relação entre os homens e os espíritos. Fala da vida presente e fala da vida futura, importantíssimo, já que a alma é imortal. Vamos falar também sobre a vida futura. E mais, falaremos também sobre o porvir de toda a humanidade. Interessante é que, uma vez explicado, ou pelo menos dado um pouquinho mais de detalhes acerca do que será estudado nesta obra, Kardec nos diz, que estes ensinamentos ou estas análises serão feitas baseando-se nos ensinos dados pelos espíritos ditos superiores, com o concurso de diversos médiuns, ou seja, esses ensinos que foram trazidos até nós por pessoas que serviram como intermediários entre o plano espiritual e o plano material. E diante de um conjunto de informações relativamente grande, dada o número de perguntas que nós temos no Livro dos Espíritos, imaginemos o número de respostas que deveríamos ter para cada uma daquelas perguntas. Então essas informações elas tiveram que ser organizadas, catalogadas,
né, colocadas em ordem de maneira didática. Então, todas as informações foram organizadas e coordenadas por Allan Kardec. Interessante essa primeira parte, que nos dá uma visão talvez panorâmica, né, sobre o que nós vamos estudar nessa obra e quais são os ensinamentos, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para discutir sobre esses temas e esses itens. A gente avança então para a parte 1 da introdução, né, que o título é Ao Estudo da Doutrina Espírita. Bem interessante essa parte 1, porque Kardec ele começa conversando que sempre que nós vamos estudar algo novo, né, nós precisamos de termos novos. É muito comum isso, talvez quando, por exemplo, nós estamos entrando na universidade e quando nós vamos começar uma disciplina nova, mesmo que o assunto específico, por exemplo, seja física, a física que nós vamos estudar num curso universitário demanda ferramentas que nós não precisávamos utilizar quando estávamos num curso do segundo grau. Então, diante do maior nível de complexidade das análises e dos problemas que nós vamos enfrentar no curso universitário, então nós vamos precisar de definições, de novos conceitos, para que possamos, então, poder trabalhar, né, de maneira clara com aqueles novos ensinamentos que agora são mais aprofundados. Então, Kardec ele começa esse item 1 nos dizendo que para coisas novas precisamos de termos novos. E ele então começa uma pequena conversa, um pequeno diálogo sobre as palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo, que eram palavras que na época de Kardec possuíam uma definição, eram conceitos muito bem definidos e muito específicos, e que Kardec não utilizaria-se dessas palavras atribuindo-lhes, né, novas características, os novos conceitos, porque isso poderia então gerar uma grande confusão para a interpretação, para a conversa, para a escrita, para as análises e para o estudo. Então, diante desta situação, né, Kardec ele vai apresentar, ele vai cunhar palavras novas, né, para o estudo dos ensinamentos dados pelos espíritos. Ele começa, então, definindo espiritismo, ou doutrina espírita. E ele define assim: doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou os seres do mundo invisível. Interessantíssimo, né? Quer dizer, o primeiro ponto é lembrar, né, uma vez mais, essa palavra espiritismo não existia na época de Kardec, então Kardec achou, do ponto de vista didático, do ponto de vista do estudo, do ponto de vista de tornar as coisas claras, ele identificou a necessidade de se definir esse termo, espiritismo, e também, de certa forma, chamando de doutrina espírita, dizendo que essa doutrina tem por princípio as relações existentes entre o mundo da matéria, que é esse mundo que nós agora estamos aqui e nós que podemos ver, nós podemos escutar, aquele mundo no qual nós estamos inseridos agora com o mundo espiritual, né? A relação que existe entre o mundo material e os espíritos. E ele define, então, a palavra espírita, né, como sendo as pessoas que são adeptas do espiritismo. Então, o espírita é a pessoa que é adepta do espiritismo ou a pessoa que é adepta da doutrina espírita, né? Então, essa é a primeira parte que aparece na introdução,
E Kardec destacando, precisamos fazer isso, porque a partir dessas definições, as outras que virão, ou as explicações que virão, elas se tornarão mais claras. Bom, Kardec, então, nos apresenta agora a segunda parte aqui da introdução, e eu vou fazer uma leitura e depois a gente começa a conversar. Ele diz o seguinte, que existe uma outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, né? Diante aí de uma falta de definição ou acepção bem determinada. O que ele quer dizer é o seguinte, existe uma palavra que não está tão bem definida e a definição apropriada desta palavra, ela vai permitir com que as informações elas se encaixem de maneira perfeita, que não deixe brechas, né? Que permita então a construção de um conjunto de informações sólido, na qual informações novas poderão ser construídas, poderão ser adicionadas e poderão ser complementadas sem que exista um equívoco ou uma interpretação errônea. Ele diz então que a palavra alma, né, isso na época de Kardec, como ela possuía interpretações diferentes, ele faz uma divisão didática em 3 grupos de pessoas, poderia-se dizer 3 grupos de pessoas que poderiam ou teriam uma interpretação da palavra alma distinta. Por exemplo, ele define que para o primeiro grupo, a alma seria definida como o princípio da vida material orgânica. Porém, esse grupo, definindo como o princípio da vida material orgânica, acreditava, né, que, na verdade, ao término da vida material, a alma deixaria de existir. Seria o princípio da vida material orgânica, porém, com o término da vida orgânica, o que eles chamam de alma deixaria de existir. E Kardec chama a atenção que a interpretação de alma, desse ponto de vista, nada mais é do que o materialismo, ou seja, uma vez que a vida orgânica tenha fim, eles acreditavam que nada mais permaneceria, não existiria nenhuma informação sobre aquele ser que viveu. O corpo seria destruído, suas moléculas iriam retornar, né? Iriam interagir com as outras moléculas, outros corpos do planeta Terra, e daquele ser nada mais estaria, ou seja, seria o materialismo puro. E Kardec chama atenção para um ponto bastante importante, que ele diz que, desse ponto de vista, para esse grupo, a alma ela seria o efeito da vida material e não a causa. Kardec então avança e ele comenta sobre uma segunda interpretação que seria dada para a palavra alma. Poderíamos classificar como um segundo grupo de pessoas que poderia interpretar a alma da seguinte maneira, como o princípio da inteligência. Sendo a inteligência aqui um agente universal, a inteligência um agente que estaria em todos os pontos. E que o ser, né, ele poderia absorver deste grande repositório de inteligência uma pequena parcela, a qual faria uso durante o período no qual, né, este ser possuísse vida material. Porém, ao término, né, da vida material, com a morte do corpo físico, esse grupo 2, né, essa forma de pensar, segundo grupo de pessoas, essa forma de pensar desse grupo, interpretava que ao término da vida física, essa pequena porção que veio desse repositório, né, do princípio da inteligência, retornaria para esse grande repositório. E Kardec chama a atenção que a interpretação desta forma, a interpretação de alma por esse grupo, na verdade, ela tinha uma característica que entendia
que mesmo com a morte do corpo físico, algo iria ainda existir. Porém, ao mesmo tempo, eles possuem uma outra característica, ou acreditavam em uma característica, que esta informação que permaneceria após a morte do corpo físico, ela iria retornar para esse grande repositório, ou essa grande fonte, né, ou esse princípio da inteligência. E a grande questão nesse ponto, ou nessa forma de interpretação, é que aquele ser, né, ao término da sua vida física, esse grupo interpretaria que realmente algo permanece. Porém, como o que permanece retorna para esse grande repositório, essa grande fonte, esse princípio da inteligência, a individualidade do ser não existiria, já que ele retorna para aquele grande repositório inicial. Portanto, esse grupo, ou essa forma de interpretar a palavra alma, para eles, a alma universal seria única, só existiria uma alma universal. Essa alma universal para esse grupo seria Deus. E que qualquer ser existente, na verdade, seria um fragmento, um fragmento de Deus. E Kardec chama a atenção que a interpretação da palavra alma, sob essa ótica, nada mais seria do que uma variação, uma variante do panteísmo, né, na qual tudo seria Deus. Kardec, então, migra para uma terceira forma de se interpretar a palavra alma. Vou chamar aqui um terceiro grupo de pessoas. Para essa terceira forma de interpretação, nós teríamos que a alma é um ser moral, né? É um ser distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte do corpo físico. Reparem essa diferença sutil. Após a morte do corpo físico, o que ele chama de alma permanece, é imortal. Mas mais do que isso, a individualidade do ser, as informações deste ser permanecem. Então, é algo completamente independente da matéria. Kardec diz também que essa é uma definição bastante geral e que, se nós fizermos uma reflexão, um estudo nos livros de história, nós vamos descobrir que essa crença de que algo permaneceria após a morte do corpo físico, ela está presente na história de várias civilizações e vários povos. Nós poderíamos recuperar, por exemplo, histórias dos egípcios, hindus, gregos e vários outros povos que acreditavam que após a morte do corpo físico, nem tudo iria terminar. É claro que talvez a explicação, o detalhe, não seria de conhecimento de todos, mas existia essa crença. É por isso que Kardec diz que esse grupo 3, que interpreta a alma como sendo individual, né, um ser moral, independente da matéria, sobrevive ao corpo e mantém a sua individualidade, né, é geral, e inclusive nós encontramos nos arquivos da história povos que acreditavam nisso. E segundo essa interpretação, a alma então seria a causa, né, e não efeito. E do ponto de vista desta interpretação, nós poderíamos dizer que seria exatamente a mesma forma de analisar, de interpretar que os espiritualistas têm. Bom, e Kardec, então, ele avança um pouco mais e diz, ora, diante de uma situação na qual nós verificamos a incapacidade de se definir de maneira precisa a palavra alma, visto que no tempo de Kardec a palavra alma poderia ser utilizada para essas três definições que nós acabamos de apresentar, né? Aquela primeira que dizia que a alma
ao término do corpo físico, seria completamente destruída. A segunda, que dizia que ao término do corpo físico não seria destruída, porém iria para um repositório universal e perderia a sua individualidade. E essa terceira, definindo a alma como um ser moral, né, imaterial, que permaneceria após a morte do corpo físico, seria independente da matéria e manteria sua individualidade. Então, diante de um cenário como esse, Kardec, então, ele nos apresenta a definição de alma, né, que vai nos ajudar nos nossos estudos e na interpretação e nas nossas discussões, que vou ler aqui literalmente a definição que aparece aqui no item 2 da introdução. Alma, ser imaterial e individual que reside em nós, ou seja, em cada um de nós, cada um tem uma alma, e que sobrevive ao corpo. Essa definição, quer dizer, sobrevive ao corpo, significa que todos nós, então, ao término da vida material, né, da vida orgânica desse nosso corpo, nós continuaremos vivos? Sim, cada um de nós continuará vivo. E isso significa, então, que aqueles que não mais se encontram aqui do nosso lado, aqueles que já partiram, né, usando uma expressão muito comum, eles estão vivos? Sim. Todos aqueles entes queridos, né, que nós amamos, que nos amam e que não estão mais aqui presentes, né, com o corpo físico, eles estão vivos? Sim, eles estão vivos. Bom, e a gente continua para que possamos fechar. Existe um outro ponto que Kardec diz que precisa trazer essa definição para a gente, que é o que ele chama de princípio vital. Então, o que ele define como sendo princípio vital? Princípio da vida material. Vou ler completamente como é a definição. Princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte que promane, princípio que é comum a todos os seres vivos, desde a planta até o homem, né? Ou seja, é o princípio que possibilita a vida, né, material e orgânica. Kardec, então, ele avança um pouco mais e ele diz que se nós analisarmos, né, os seres vivos, vamos identificar que existem seres que nitidamente são seres vivos, né, orgânicos, mas não possuem inteligência. Então, eles possuem esse princípio vital. Então, Kardec conclui que o que ele chama de princípio vital, ele é distinto e independente. E que a ideia mais comum sobre o princípio vital seria que esse princípio vital, ele reside em um tipo de energia especial, uma energia específica, que estaria espalhada pelo universo e que cada ser, né, poderia, por algum tipo de mecanismo, absorver uma parte dessa energia de tal maneira, então, que o seu organismo físico, né, tivesse vida. Com relação a essa definição, Kardec diz que existem alguns pontos que seriam inquestionáveis, né, olhando desse ponto de vista, o que ele chama de princípio vital, que a vida, né, existe vida enquanto o fluido vital encontra-se nesse ser orgânico. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, aqueles que nós identificamos como possuindo inteligência ou aqueles que nós identificamos que não possuem inteligência. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de determinados tipos de seres orgânicos. E que entre as espécies dotadas de inteligência, existe uma em específico que é dotada de um senso moral. E que essa espécie dotada de um senso moral, ela acaba tendo uma qualidade, né, incontestável de ser superior a todas as outras espécies. E essa espécie é a espécie humana, é a espécie do ser humano. E agora nós estamos aqui, temos mais 2 minutos para fechar, e Kardec então menciona que nós poderíamos, de certa forma, até mesmo tentar, ainda com a palavra alma, usar
alguns adjetivos muito específicos para tentar caracterizar, né, a alma, mas que isso seria apenas questão de palavras e que talvez isso não fosse o mais importante. O importante, sim, seria que tivéssemos uma definição muito clara da palavra alma, para que pudéssemos, então, avançar nos estudos, para que pudéssemos, então, trazer os conceitos e os ensinamentos dos espíritos e que pudéssemos, então, analisar, começar as nossas análises de maneira clara e sem equívocos. Porque ele diz que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em cada um de nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. E que esse ser que independe da matéria e sobrevive ao corpo é a alma. E por isso a importância da definição clara da palavra alma aqui na introdução. Então, para fechar no estudo, quer dizer, o bloco 1 comentou sobre a necessidade da definição das palavras doutrina espírita ou espiritismo, né? E também definiu-se a palavra espírita como aquela pessoa que é adepto da doutrina espírita ou do espiritismo. E no bloco 2, então, Kardec disse que por conta das múltiplas definições que se encontravam disponíveis na época dele para a palavra alma, fez-se necessário nos apresentar uma definição clara a partir da qual pudéssemos começar os nossos estudos. Então, para que possamos fechar, vou fazer aqui rapidamente a última leitura, né, repetindo a leitura da definição da alma, que é ser imaterial e individual, que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Bom, eu espero que o estudo tenha sido proveitoso e que possamos então fazer algumas reflexões e convido todos a fazer uma releitura com mais detalhes sobre esses itens. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até logo.